somos todos pecadores, mas salvos pela graça. Diga, somos todos pecadores, mas salvos pela graça. Diga, eu sou um pecador, mas fui salvo pela graça. Agora preste muito bem atenção. A graça é favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele decidiu nos resgatar. Ele decidiu abrir mão da sua glória. Ele decidiu abrir mão de tudo e vir a esse mundo para morrer em nosso lugar. Fazer aquilo que nós não tínhamos condições de fazer. Ele veio, nos tirou das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Hoje nós somos livres. Nós podemos dizer não ao pecado. Nós podemos e temos graça e autoridade para isso, para não cedermos às tentações. Agora, o Senhor Deus fez tudo isso e tem feito por nós, para quê? Só para nós nos sentirmos bem? Eu lembro uma vez uma senhora em São Paulo, ela nos procurou, na época eu não era pastor, eu fazia parte da equipe da igreja, e ela disse, olha pastor, ela disse para o meu pastor na época, eu queria tanto que o senhor orasse pelo meu esposo, ele é alcoólatra, ele acorda cedo, vai para o bar, ele volta violento, agressivo, ele já é aposentado, se aposentou novo, e a igreja começou a orar, nós oramos e Deus salvou aquele homem, e o cara foi altamente impactado pelo poder de Deus, e ele disse assim para o pastor, pastor, eu sou aposentado, não preciso trabalhar como empregado mais para ninguém, eu sei o que Deus fez na minha vida. A partir de hoje, pastor, eu quero viver todos os dias aqui dentro da igreja, servindo a igreja. Se o senhor precisar de serviço de banco, eu faço. Se o senhor precisar que limpe a igreja, eu limpo. Se o senhor precisar de motorista, eu dirijo para o senhor. Se o senhor precisar de segurança, eu faço a segurança. Eu quero viver a minha vida servindo a Deus a partir de hoje. Pensei que você ia dar um glória a Deus. Passou um tempo, a irmãzinha que pediu oração para o marido sair das drogas, ela procurou a nossa equipe outra vez e disse, pastor, eu estou com um problema. E o pastor disse, qual o problema, irmã? É que o meu marido não sai da igreja. Aí o pastor disse, então vamos fazer uma oração para ele voltar para o boteco. Ela disse, não pastor, assim não. Mas peraí, você orou para ele sair do boteco. Ele está na igreja, volta para casa, não volta mais violento. Tem horário para almoçar. Ama a senhora, participa dos encontros de casais. A senhora está implicando porque ele fica mais tempo durante o dia na igreja, ele é aposentado. Por que eu estou contando isso? Porque muitas vezes a gente vem para Jesus e a gente acha, na nossa limitação, na nossa muitas vezes falta de sabedoria, que o Senhor Jesus fez todo o sacrifício que fez por nós, simplesmente para a gente se sentir bem dentro da igreja, simplesmente para a gente não sofrer mais, não ir mais para o boteco, não usar mais drogas, não viver mais na prostituição. Lógico que isso também, e isso é bom, glória a Deus e aleluia, já é uma vitória. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus espera mais da gente. Deus espera muito mais da gente. Deus não só espera que você pare, ou tivesse parado de beber, de fumar, de xingar, de adulterar. Tudo isso Deus já esperava desde quando criou você. Na verdade, Deus não criou ninguém para isso. Agora que nós fomos resgatados, nós não merecíamos, Deus espera muito mais. Então eu quero falar exatamente isso. Primeiro eu quero deixar bem claro que todos nós somos pecadores, mas fomos salvos pela graça. Isaías, capítulo de número 42, versículos de 1 a 7. Anote, Isaías 42, versículos de 1 a 7, diz assim o profeta: eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Isso aqui é uma profecia. Isaías está profetizando sobre o Senhor Jesus Cristo. Para quem não sabe, o profeta Isaías foi o profeta messiânico, o profeta que anunciou a vinda do Messias, o nascimento do Messias, do Salvador,
do Senhor, do nosso libertador. Então aqui, o profeta Isaías está profetizando o nascimento e quem será a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça sobre a terra. Em sua lei as ilhas porão sua esperança. Em sua lei as nações colocarão sua esperança. Em sua lei Bragança Paulista colocará sua esperança. Em sua lei a minha família, a nossa família colocará a nossa esperança. Quem está me entendendo diz amém. O Senhor Jesus Cristo é a esperança da humanidade. Pastor Bill Hybels diz: a igreja é a esperança do mundo. A igreja é a representante legal de Jesus aqui na terra. As ilhas colocarão a sua esperança na lei do Senhor Deus. E ele continua: é o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei em retidão, segurarei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós éramos esse povo. Nós estávamos nessa escuridão. Nós estávamos cegos. Quantos aqui viviam em bares, em prostituição, e você achava normal? Depois que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, nasceu de novo, você passa agora nesses ambientes e você diz: como que pode alguém ficar enfiado lá todo esse tempo? A pessoa não está vendo que isso faz mal, ela está cega como você estava antes. Então o Senhor Jesus Cristo veio abrir os nossos olhos. Nós estávamos cegos. Ele veio libertar da prisão os cativos. Nós estávamos cativos no pecado. Quantos aqui diziam: eu quero parar de fumar, mas não conseguiam? Eu quero parar de beber, mas não conseguiam? Eu quero parar de adulterar, mas não conseguiam? Eu quero parar de mentir, mas não conseguiam? Mas no dia que você entregou a vida do Senhor, a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você foi liberto dessa prisão, do pecado, e hoje você pode declarar: eu sou livre. Aleluia! Aleluia! Alguém outro dia disse: pastor, alguém pode fumar do meu lado e eu não sinto mais vontade. E olha que eu fumava 3 maços de cigarro por dia. É porque você está livre, cara. Aleluia, glória a Deus. Agora, preste atenção. A maioria das pessoas sabe que Jesus veio trazer perdão e graça. Isso não é novidade para ninguém. Falou na pessoa do Senhor Jesus Cristo, logo se lembra de perdão, de graça, de oportunidade, de uma nova chance, de um novo nascimento, de uma nova vida, de graça, favor imerecido. O menos conhecido é o ensino de que a verdadeira experiência da graça de Jesus Cristo inevitavelmente motiva homens e mulheres a buscarem justiça no mundo. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção: justiça no mundo. O que Deus espera da gente? Além de virmos à igreja, de dizimarmos, ofertarmos e termos comunhão com os irmãos. Em Lucas 4, 17 e 18. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e o encontrou no lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. O Espírito do Senhor está sobre você? Eu tenho uma notícia melhor que essa: Ele está dentro de você. O Espírito do Senhor não está só sobre você, Ele está em você. Você é morada dele, aleluia. Mas ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ou seja, quem tem o Espírito Santo prega boas novas. O Evangelho é a mensagem das boas novas. Nós precisamos pregar esse Evangelho.
Se o Espírito Santo habita em nós, nós não podemos deixar de pregar as boas novas. E tem mais. E ele diz: ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Pessoas que estão ainda nas garras de Satanás, pessoas que estão sendo escravizadas. Sabe, irmãos, se o Espírito Santo habita em nós, eu creio que habita sim. Você está aqui porque o Espírito Santo habita em você. Você que está nos assistindo, o Espírito Santo habita em você. Nós precisamos pregar a libertação aos cativos. Nós precisamos abrir e dar vista aos cegos. Nós precisamos pregar a liberdade que nós já recebemos. Nós muitas vezes desconhecemos essa verdade. Essas são as palavras que Jesus leu na sinagoga em Nazaré, quando anunciou o começo de seu ministério. A grande verdade é que o Espírito nos capacita. Ouça isso aqui. A grande verdade é que o Espírito nos capacita a entender o que Cristo fez por nós. O resultado é uma vida dedicada às obras de justiça e compaixão pelos pobres. E quando eu falo pobres, não são somente pobres financeiramente, economicamente. São pobres de espírito também. Jesus foi falar falou no monte da montanha, Mateus 5, versículo 3, que bem-aventurado ou felizes são os pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito? É reconhecer que você precisa de um libertador, Jesus Cristo, o Salvador. É reconhecer que você pecou, que você falhou, que você precisa da graça, que você precisa do favor imerecido. E isso, tanto pobres financeiramente, como ricos economicamente, precisam reconhecer que são pecadores, mas somos salvos pela graça. Agora, eu deixo aqui uma pergunta para vocês, e eu tento dar 3 respostas. Vamos lá? Qual o estilo de vida que Deus quer que tenhamos? Qual o estilo de vida que Deus quer que tenhamos? Uma pergunta, escreva. Qual o estilo de vida que Deus quer que tenhamos? Vamos lá? Primeiro, Deus espera que nós pratiquemos a justiça. Deus não espera que a gente veja o necessitado, alguém passando fome, uma criança sendo violentada, uma mulher sendo abusada e não façamos nada. Deus espera que façamos alguma coisa, porque Ele fez por nós, porque Ele estendeu a sua mão para nós. Nós temos uma canção que diz que nós éramos pobres, pecadores, mas Jesus Cristo estendeu a sua mão, nos tirou do lamaçal, do poço do pecado, da incredulidade, de toda a malignidade. A Bíblia diz que Ele nos tirou e nos colocou nas regiões celestiais, sentado ao seu lado. Nós precisamos, Deus espera que façamos alguma coisa pelos menos favorecidos, irmãos. Agora preste atenção, ontem eu tive com 2 empresários bem jovens, são muito bem sucedidos, E um deles eu estava no aniversário, uma conversa gostosa, alguém bem próximo nosso. E eu disse assim, sabe querido, inconscientemente, nós achamos que todo mundo tem acesso ao que nós temos. Então se você come, por exemplo, o McDonald's uma vez por mês, ou todos os finais de semana com seus filhos, você acredita inconscientemente que o mundo inteiro tem acesso ao McDonald's. Quando você vai no Acre, você descobre, quando você vai em Santarém, por exemplo, que lá não tem McDonald's. Aí você diz assim, vamos no McDonald's. Alguém de lá diz, não tem McDonald's. Como assim não tem? Porque na nossa cabeça, para nós que estamos aqui próximo aos grandes centros, o mundo inteiro tem McDonald's. E não é verdade. Não é verdade. Na nossa mente, inconscientemente, todo mundo hoje fez 3 refeições. E não é verdade. Teve gente aqui que comeu de sobrar, deixar no prato. Outro dia eu estava com alguém e nos levou a um restaurante muito caro. Paulo estava comigo. Um restaurante muito caro. Quando eu olhei o cardápio, eu disse, deixa eu pedir eles esperarem primeiro, para depois eu pedir.
Vamos ver, porque eles falaram que eles vão pagar, então. Aí o prato mais em conta por pessoa era R$ 93. O mais em conta. Mas tinha um outro prato que eu gostei, que estava R$ 165. Tinha um outro de R$ 285. A gente não esquece desses valores, né? Aí eu falei, deixa eles pedirem. Quando pediu, fala um nome difícil lá do prato. Que os caras mudam o nome do prato. Às vezes é ovo com batata e eles mudam lá o nome só para cobrar mais caro. Aí a moça pediu. Eu disse, qual que você pediu? Ela disse, eu falei, tá bom. Qual o número? Pá, 98. Eu falei, eu sou convidado, eu vou pedir de 93. Paulo não é bobo, diz, eu quero mesmo. Rapaz, chegou o prato da pessoa que estava conosco. Uma das pessoas que estava conosco deu uma mexidinha no prato, comeu um trecho. Não gostei. Eu disse, como assim? Não acredito que não vai comer, né? Eu disse, você não gostou? Ela, não. Você não vai comer? Não. Eu falei, me dá um pedaço. Aí ela me deu um pedaço da mistura. Eu disse, realmente é ruim. Também não vou conseguir comer. Mas eu fiquei assim, como que pode alguém, na mente desse alguém, o mundo inteiro tem acesso a um prato que custa R$ 98. E se não gostar, deixa para lá. Mas não é assim. Por exemplo, eu vou tentar me fazer entendido mais uma vez. Você já viu pessoas que são infiéis? Pessoas desleais? Na mente dela, ela acha que todo mundo é desleal. Ela acha que todo mundo é infiel. Ela não confia em ninguém. Porque na maioria das vezes nós julgamos os outros pelaquilo que nós somos ou temos. Essa é a realidade. Então muitas vezes, irmãos, nós não praticamos a justiça, preste atenção. Nós não ajudamos como deveríamos ajudar o necessitado. Nós não nos importamos como deveríamos nos importar, como Deus espera de nós. Porque muitas vezes, no nosso subconsciente, todo mundo está vivendo a mesma vida que nós estamos vivendo. E não é uma verdade. Pode ter pessoas vivendo melhor que você? Tem. Mas tem pessoas vivendo bem pior que você. Como eu disse, tem pessoas que não fizeram nenhuma refeição e não vão fazer hoje. Então eu disse para o empresário, eu disse, querido, deixa eu te falar, na sua mente todo mundo mora numa casa como você mora. Todas as crianças do mundo inteiro têm acesso ao que a sua filha tem. É assim ou não é? Isso eu nunca parei para pensar, mas é. Eu falei, que tal se você pegasse R$ 500 por mês e ajudasse os nossos irmãos coreanos lá na Coreia? Porque eles vivem com 300 gramas de ração humana por dia. 300 gramas. Eles andam fracos. Não tem o que comer. Ele disse, poxa, eu nunca pensei nisso. Eu vou fazer, você pode me indicar alguma ONG? Eu falei, indico, está aqui. Então, muitas vezes nós não fazemos, não é porque não queremos, é por falta de conhecimento, é por falta de revelação. Então hoje, eu quero rapidamente aqui te dar essa revelação do que Deus espera, qual o estilo de vida que Deus espera. Primeira coisa, Deus espera que pratiquemos a justiça. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Diz o que, Miqueias? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. O que o Senhor exige de nós? Vamos aprender? O que o Senhor exige? O Senhor exige que nós pratiquemos a justiça. Pratiquemos a justiça. E às vezes a gente está se dedicando ao máximo a algo que o Senhor não exige, que o Senhor não espera. Por exemplo, nada contra, a gente investe no ministério de danças, no ministério de louvor, em diversos ministérios na igreja, é importante. Mas às vezes a gente se dedica a tanto ministério, tanta uma coisa que não é o que Deus espera da gente. Às vezes a gente está se esforçando e brigando por um ministério dentro da igreja, por uma posição, por um título, por um reconhecimento, e não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que a gente ajude o nosso vizinho que está passando necessidade. Deus espera que na madrugada você levante ou faça uma denúncia anônima de uma mulher que está sendo espancada na sua rua, e você ouve os gritos e não faz nada.
Outro dia, lá próximo de casa, tinha uma gritaria. Eu fui mais tarde almoçar, por volta de umas 3 horas. E a minha esposa estava em pânico, chorando. E disse, meu amor, essa mulher está gritando há muito tempo. Já faz uma meia hora que ela está gritando. Esse cara está matando essa mulher. Faz alguma coisa. Eu fui ouvir. Dei a volta. Bati na porta. Chamei, disse, precisa de alguma ajuda? O cara saiu drogado e disse não, me xingou. Outros vizinhos, graças a Deus, ouviram também e tomaram as suas devidas providências. Não podemos ver alguém sofrendo e não fazer nada. Não podemos passar no farol e ver alguém aparentemente drogado, alcoolizado e julgar essa pessoa. Não vou dar dinheiro porque ele vai usar droga. Quem te garante? Quem sabe se aquelas suas moedas não seria a primeira refeição dele no dia? Não seria o primeiro lanche que ele iria comer? Quem sabe que aquele dinheiro ungido e consagrado, se você é dizimista, fiel, se você é ofertante fiel, teu dinheiro é consagrado. Quem está me entendendo? A Bíblia diz que onde nós tocarmos, abençoado será. Onde colocarmos a planta do nosso pé, nós tomamos por herança. Quem sabe se na hora que você pegar aquelas moedas e dizer, Senhor, não permita que ele use droga, não permita que ele beba, mas que ele seja liberto tocando nesse dinheiro, porque foi tocado por uma mão santa e o meu dinheiro é consagrado ao Senhor. Não é mais fácil fazer isso do que julgar e deixar o cara passando fome e dizer Deus te abençoe? O que Deus espera da gente? Que pratiquemos a justiça. Justiça reflete o caráter de Deus. Diga comigo, justiça reflete o caráter de Deus. Deus se preocupa com os vulneráveis. Provérbios capítulo 31, versículo 8 e 9. O grande sábio Salomão registra no seu livro de Provérbios um conselho que uma mãe dá ao seu filho, que é um rei. É um presidente, vamos dizer, um presidente de uma nação. E qual conselho que essa mãe dá ao seu filho, que tem autoridade para governar e para fazer alguma coisa pelos menos favorecidos? É o seguinte: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados, todos. Independente da religião, independente da fé que professa. Que às vezes a gente gosta de misturar, né? Ah, mas não quer Jesus? Eu não vou fazer nada, eu não posso fazer. Não. Quem convence ele do pecado é o Espírito Santo. O nosso papel é ajudar. E olha aqui, olha, a todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu já abri outro dia e vou abrir de novo e fecho já já. Por favor, me entenda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Na pandemia, o governo federal liberou o auxílio emergencial. Irmãos, o auxílio emergencial é para quem realmente precisa. Teve o salário cortado, ficou desempregado. Mas eu fiquei sabendo de pessoas que têm empresas, que não ficou desempregado, crente que pegou o auxílio emergencial. Outro dia um pastor, amigo, foi comprar uma Bíblia e disse, deixa eu passar aqui, deixa eu usar o meu auxílio emergencial. Peraí. Lembra disso? Peraí, como? Auxílio emergencial para comprar a Bíblia. Nós somos pastores, nós também temos direito. Seu carro está no estacionamento. Você vai em restaurante particular. Deixa esse auxílio para realmente quem? A gente fala de corrupção no Brasil, mas às vezes nós somos os primeiros a fazer a coisa errada. Trabalha na presença do patrão, se o chefe sai, não trabalha. Mata a hora, perdeu a hora e mente, diz que ficou com dor de cabeça, não pôde trabalhar. O que Deus espera? Que pratiquemos a justiça. E para começar, deixa o dinheiro emergencial para quem precisa. Irmãos, em nome de Jesus, aprenda isso aqui, ouça. Por favor, me entendam, com muito amor e carinho. Não declare pobreza sobre a tua vida.
Você já tem o inferno inteiro para declarar que você é pobre, para te colocar para baixo. Deus veio para nos colocar para cima. Sabe o que o livro de Salmos registra? Que Deus, ouça, Deus se alegra com a prosperidade dos seus servos. Deus não se alegra com a necessidade dos seus servos. O teu Deus e o meu Deus espera que sejamos prósperos, que tenhamos para dar. Não estou falando que você nunca vai precisar. Eu já precisei. Eu já usei, já precisei de cesta básica doada de amigos. Mas eu não posso me acomodar nisso. Agora a vida toda precisando, não. Então Deus espera que nós ajudemos o pobre, o necessitado. Zacarias capítulo 7, versículos 9 e 10. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem vai falar? Tem alguém aí? Quem vai falar? Ele diz, vai dizer: administrem a verdadeira justiça. Administrar. Mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. E aí ele coloca todo mundo. Eu tenho misericórdia do Fortaleza, ele tem misericórdia. Eu tenho misericórdia do Afonso, Afonso tem misericórdia de mim. Misericórdia não é aquela coisa, qualquer coisa já mete a língua, já sai julgando, já sai metralhando, já sai apedrejando. Não, misericórdia. Ei, misericórdia, irmão, somos de Deus, filho do mesmo Pai. Misericórdia uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão. Ei, preste atenção. Se você pega um auxílio emergencial que você não precisa, você está oprimindo a viúva e o pobre. Que você está tirando de quem precisa. Essa semana saiu notícia no jornal. Prenderam, a Polícia Federal prendeu centenas de indivíduos que estavam pegando o auxílio emergencial. O rombo é de 3 bilhões e alguma coisa a mais. De pessoas que não precisavam e pegou. E eu quero sugerir para você, se tem alguém aqui, eu não sei se tem, ou você que está me assistindo. Se você pegou sem precisar, pega esse mesmo valor e manda para alguma instituição carente ou ajuda alguma família pobre. Talvez você pegou sem pensar. Talvez você pegou porque não tinha essa revelação do altar. Mas quando você pega isso, você está declarando pobreza sobre a tua vida. E você está sendo injusto com quem precisa. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Salmo 146, versículos 7 e 9. Ele quem? Diga Deus. Ele quem? O meu Deus. Ele defende a causa dos oprimidos e alimenta aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os estrangeiros e sustém os órfãos e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. Deus defende os fracos e faz justiça aos pobres. Diga comigo, Deus defende os fracos e faz justiça aos pobres. 2, o que Deus espera de nós? Qual é o estilo de vida? Deus espera que amemos a fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Miqueias 6:8. Pratique a justiça, ame a decida. Isso é uma questão de decisão, gente. Decida ser fiel, independente das circunstâncias. Decida ser fiel. Não é aquela coisa, eu deixei de ser fiel por... Não. Decida. Independente de reconhecimento, independente de aplausos, independente de promoção, independente se te apedrejaram, independente se falaram mal de você, independente se não te honraram, decida ser fiel. Ame a fidelidade. Decida. Hoje, infelizmente, esse tema é banalizado. As pessoas não param mais empresa, ninguém é fiel ao patrão, nenhum patrão é fiel ao funcionário, ninguém é fiel à igreja, ninguém é fiel ao cônjuge, ninguém é fiel às amizades, ninguém é fiel a nada. Basta pisar no calo, basta virar a segunda página, deixa de ser fiel. Não, o que Deus espera de nós é que sejamos homens e mulheres que amem a fidelidade. 1 Coríntios 4, 1 a 2. Uma igreja.
recém-convertida, Paulo vai dizer. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam o quê? É que sejam o quê? É gostoso ouvir alguém que canta bem, que sabe cantar, alguém afinado, alguém que sabe tocar o instrumento e toca bem, alguém que faz o que faz com muita excelência, é bom. Mas talvez você nunca vá conseguir pregar como outros pregam, como grandes pregadores ministram. Talvez você nunca consiga ter uma oratória de excelência. Talvez você nunca consiga dizimar um valor que você gostaria, porque o seu salário só permite aquele valor. Talvez você não consiga fazer grandes projetos, grandes obras na sua vida, mas uma coisa Deus espera de nós: que sejamos fiéis. Deus não espera que eu cante bem, embora eu possa cantar bem. Isso vai glorificar o nome de Deus. Se eu pregar bem, isso vai glorificar o nome de Deus e vai abençoar pessoas. Se eu for um pedreiro de excelência, o nome de Deus vai ser glorificado. Se eu for uma faxineira de muita excelência, o nome de Deus vai ser exaltado. Se eu sou um funcionário, um executivo, um patrão, um empresário de muita excelência, Deus vai ser glorificado. Mas tem uma coisa que Deus espera e Ele não abre mão: é que sejamos fiéis. Decida ser fiel. Fiel ao seu cônjuge, fiel às suas amizades, fiel ao seu Deus, fiel à sua igreja, fiel ao seu patrão, fiel aos seus colaboradores, fiel ao governo, fiel à população, fiel. Quem está me entendendo diz amém. Terceiro e último: primeiro, Deus espera que façamos justiça. Segundo, Deus espera que nós amemos a fidelidade. Terceiro e último, Deus espera que pratiquemos a humildade. Humildade, seja humilde. Miqueias 6:8. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Reconheça as suas limitações, cara. Outras pessoas têm falhado com você, mas você também tem falhado com muita gente. Outras pessoas deixaram a desejar com você, mas você também tem deixado a desejar com outras pessoas. Seja humilde. Reconheça que você precisa do outro. Não é porque está aqui não, mas mesmo na ausência dele eu já compartilhei no dia da eleição. Era 8 horas da manhã, eu cheguei aqui na igreja, o pastor Marcos me mandou um áudio. E ele disse: meu amigo, a paz, bom dia. Não sei se ele lembra. Independente dos resultados da urna, eu quero agradecer a você. Obrigado pelo apoio, obrigado pela ajuda. Exatamente o que ele falou aqui no altar, ele falou no áudio. Reconhecer que precisa do outro. E eu preciso dele. Nós vamos mudar a história dessa cidade. Em nome de Jesus, nós vamos chegar um dia que nós vamos ter moradia para todo mundo nessa cidade. Nós vamos ter saneamento básico para todo mundo nessa cidade. Nós vamos ter asfalto onde for necessário. Vamos ter luz, energia onde for necessário. Nós vamos, em nome de Jesus, ganhar os traficantes, pregar libertação aos dependentes químicos. Nós vamos pregar restauração, cura e milagres nessa cidade. Eu declaro: Bragança Paulista será, para a glória de Deus, uma cidade modelo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu acredito. Mas para isso temos que estar juntos, irmãos. Temos que deixar os nossos interesses de lado, segundas intenções de lado, e temos que praticar justiça, amar a fidelidade e ser humilde. Precisar um do outro. Andar em humildade com Deus é conhecê-lo intimamente e estar atento ao que Ele deseja e ama. Para andarmos com Deus, então, temos de fazer justiça com amor misericordioso. E para concluirmos, mais uma vez, Provérbios 31:8. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Ô amado, não veja uma criança sofrendo e não faça nada. Faça alguma coisa, ajude. Uma criança indefesa. Uma criança indefesa. Uma mulher oprimida por um homem violento, ela é indefesa. Ela quer se livrar, mas não consegue. Alguém que está nas drogas,
Ninguém quer viver drogado não, irmãos. Ninguém quer. Deus não nos criou para isso. No nosso DNA não precisa de droga. Deus não nos criou para isso. Quem está nas drogas precisa de ajuda. Precisamos fazer alguma coisa, orar, ajudar de alguma forma. Precisamos estender a mão para os necessitados. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Todos. Se o caráter de Deus inclui um zelo por justiça, que eu levo a mais temo amor, e a intimidade mais profunda com pessoas em desvantagem social, como então deve ser o agir de Deus e o do povo de Deus? Devemos nos preocupar intensamente com os fracos e vulneráveis, como Ele se preocupa. Deuteronômio 27:19. Maldito quem negar justiça ao estrangeiro, ao órfão ou à viúva. Todo o povo dirá, amém. Jeremias 22:3. Assim diz o Senhor. Quem vai falar? O Senhor. Administrem a justiça e o direito. Livrem o explorado das mãos do opressor. Não oprimam nem maltratem o estrangeiro, o órfão ou a viúva, nem derramem sangue inocente neste lugar. Deus está falando para o povo que Ele tirou lá do Egito. Sabe o que Deus está falando em outras palavras? Eu tirei vocês da escravidão, gente. Eu ouvi o clamor de vocês quando vocês estavam sofrendo. Eu peguei Moisés aqui no meio da sarça aqui, olha, e eu mandei libertar vocês. Gente, vocês estavam sendo oprimidos, eu fui lá e resgatei vocês. Agora é o seguinte, já que vocês foram libertos da escravidão, agora, por favor, gente, liberte aqueles que ainda estão na escravidão. Irmãos, a nossa vida não era assim? Nós não estávamos na escravidão do pecado? Nós não estávamos cegos, miseráveis? Agora nós somos libertos. Agora é a nossa vez de proporcionar libertação para os que estão oprimidos. Agora é a nossa vez. Quem está comigo diz amém. Precisamos desenvolver uma cultura de justiça social para os pobres e vulneráveis, porque assim revelaremos a glória e o caráter de Deus ao mundo. Essa é a razão de que Deus afirma que o insultamos quando desonramos os pobres e o honramos quando somos generosos com os pobres. Eu disse hoje pela manhã que eu sou muito honrado nessa igreja. Eu me sinto muito honrado, eu e minha família. Nós somos muito amados, muito mesmo. E quando os irmãos nos honram, os irmãos estão honrando a Deus. Mas honrar a Deus não é só honrar quem está acima de você. Honrar a Deus também é honrar quem está no seu nível e quem está abaixo de você. Honrar a Deus também é abençoar o pobre. Honrar a Deus também é dar comida ao faminto, é se preocupar com a viúva, com o órfão. Isso é honrar a Deus. Provérbios 14:31. Se coloque de pé por gentileza. Provérbios 14:31. Diz: aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador. Mas quem ao necessitado trata com bondade, honra a Deus. Está aqui na tela. Aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador. Mas quem ao necessitado trata com bondade, honra quem? A Deus. Toda vez que você ajudar um necessitado, você está honrando a Deus. Às vezes, por falta de sabedoria, a gente busca praticar a honra aqui dentro desse ambiente. Mas fora desse ambiente, a gente trata as pessoas com estupidez, com ignorância. Entendeu? E a gente acha que nós estamos no centro da vontade de Deus. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez essa não é a mensagem que você esperava ouvir essa noite. Mas posso te falar? Essa é a mensagem que nós precisamos ouvir. Essa é a mensagem. Outro dia eu ministrei aqui o tema, o poder da unidade.
eu falei sobre as características das tribos de Israel. A nação de Israel, ela tinha o papel de apresentar Deus para as nações circunvizinhas, para os gentios. E a nação de Israel, ela era organizada por 12 tribos. 12 tribos. Cada tribo tinha a sua característica, que foi Deus que deu, a sua atribuição. Por exemplo, a tribo de Isacar, ela era encarregada da sabedoria. Outra tribo era encarregada da adoração. Outra tribo era encarregada da justiça social. Mas isso não quer dizer que uma tribo era melhor que a outra. A que estava no altar era mais importante do que a que era encarregada pela sabedoria. Não. A que era encarregada da sabedoria não era mais ou menos importante por aquela tribo, daquela tribo que cuidava da justiça. Não. A grande verdade é que uma completava a outra. E as 12 juntas apresentavam o caráter de Deus para as nações vizinhas. Sabe o que nós aprendemos com isso? Começando por cima, nenhuma igreja é melhor que a outra. Nenhuma igreja é melhor que a outra. Somos tribos diferentes, mas com missão importantes. Aqui dentro, somos diversas famílias. Cada um aqui tem o seu hábito, tem o seu jeito de ser, teve uma criação diferente do outro, condição financeira diferente. Mas ninguém aqui é mais importante ou menos importante que o outro. Todos nós, juntos, unidos, firmes nesse propósito de honrar a Deus, abençoando as pessoas, nós vamos apresentar para o mundo um Deus de amor, de misericórdia, graça, que veio nos libertar, nos salvar e nos abençoar. Precisamos estar focados nisso. Coloque a mão sobre o seu coração. Você quer ser essa pessoa? Você quer praticar justiça social? Você quer amar a fidelidade? Você quer ser humilde? Se humilhar diante de Deus para que Ele possa te honrar? Você quer fazer a diferença lá no bairro que você mora? Você que mora no CDHU, veja as necessidades do bairro do CDHU. Compartilha conosco. Você que mora no Enedina, veja as necessidades do Enedina. Você que mora no Águas Claras, no Vem Viver, no Iguatemi, no Jardim América. Jardim América, tem gente aqui que mora no Jardim América. Tem necessidade também, sim. Compartilha com a gente. Talvez você more num condomínio, classe média. Tem necessidade, sim. Tem. Ainda ontem estava compartilhando isso com a minha esposa. Estávamos num condomínio de alto padrão em uma outra cidade. E uma família daquele condomínio compartilhou uma necessidade com a gente. E quando nós entramos no carro, ela disse: tantas casas bonitas que valem milhões. Se a gente não tiver o conhecimento da palavra de Deus, e se a gente não tivesse a oportunidade de ouvir as pessoas, nós acharíamos que tudo está mil maravilhas em todas essas casas. Todas essas casas. E não é verdade. Naquele condomínio também tem necessidades, muitas necessidades, que só Jesus pode sanar. Quem está me entendendo diz amém. Comece a ver a necessidade do seu bairro. Pastor, lá na minha rua tem tanto garotos traficando. Tem umas meninas lá se prostituindo. Pastor, lá na minha vila a rua é toda suja, tudo bagunçado. Será que a igreja pode fazer alguma coisa? Vamos nos unir para fazer? Vamos juntos. Vamos mudar a história dessa cidade. Eu vi a Lúcia outro dia compartilhando aqui no CDHU um terreno ou um local lá que estava cheio de mato, abandonado. A Silvana também compartilhou, denunciando para a prefeitura. Eu vi que muita gente da igreja curtiu, compartilhou, eu também. Mas além de compartilhar e de fazer multiplicar essa informação, vamos colocar a mão na massa? Vamos lá? Vamos. Queridos, juntos nós somos mais fortes. Juntos nós somos melhores. Se a gente pegar um final de semana por mês para fazer uma ação dessa, nós mudamos a história dessa cidade. Quem está me entendendo diz amém. Você quer fazer parte desse projeto? Eu tenho declarado aqui, desde hoje de manhã, que 2021 será o ano de grandes obras.
será o ano de grandes coisas, de grandes projetos, de grandes milagres, de grandes conquistas, em nome do Senhor Jesus Cristo.